Vamos falar de miomas uterinos? Os miomas são tumores benignos, na imensa maioria das vezes, e comuns nas mulheres. A transformação para maligno dos miomas é raríssima, em torno de 0,5%. Eles se originam das fibras musculares do útero e são formados por tecidos musculares e fibrosos. Seu crescimento está relacionado aos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Olá, eu sou a doutora Núbia. Estudos mostram que certos fatores de risco se mostram como mais importantes para o desenvolvimento dos miomas. Eles são o histórico familiar. Existe uma forte predisposição genética para o aparecimento dos miomas em mulheres com caso de mioma na família direta. A idade. Os casos ocorrem principalmente nas terceiras e quarta décadas, onde o nível hormonal é maior. Raça negra. Os miomas são de 2 a 3 vezes mais frequentes em mulheres da raça negra. Menarca precoce. Os miomas são mais frequentes quando a primeira menstruação ocorreu antes dos 10 anos. Hipertensão arterial. A probabilidade do desenvolvimento de miomas é maior em pessoas com hipertensão. Nuliparidade. Então, os miomas são mais comuns em mulheres que nunca tiveram filhos. O consumo excessivo de álcool é também um fator estimulador do desenvolvimento dos miomas. Da mesma forma, uma dieta rica em carnes vermelhas e a obesidade vão aumentar a possibilidade do desenvolvimento de miomas. Os miomas podem ser classificados de diversas formas, e uma delas é quanto à sua localização. Os sintomas também são peculiares de acordo com essa localização. Então, primeiramente, o mioma subseroso é aquele que cresce a partir da superfície externa do útero e geralmente não apresenta sintomas. O mioma intramural está localizado na parede interna do útero e esse costuma provocar hemorragias uterinas. Os miomas submucosos são aqueles que ficam alojados dentro do útero, na cavidade endometrial, que é onde o embriãozinho se fixa. Esse tipo de mioma causa hemorragias e também aumenta a probabilidade de infertilidade. Os miomas paridos são raros e graves, e esses miomas são aqueles que se exteriorizam por meio do colo uterino, isso é, eles saem do útero. As consequentes dilatação do útero e a hemorragia podem ser uma fonte de anemia e de infecção. Os miomas no colo do útero costumam ocasionar dor nas relações sexuais. Mas, pelo menos metade dos miomas são assintomáticos, isso é, não causam nenhum sintoma. Os miomas que apresentam sintomas facilitam a identificação dos problemas. E quais são esses sintomas mais frequentes? Primeiro, o sangramento anormal, que pode ocorrer aumento do fluxo menstrual, inclusive sangramentos fora do período menstrual. Muitas vezes, os sangramentos são muito intensos e podem levar à anemia. Cólicas menstruais. A dor pélvica pode ser decorrente da compressão de estruturas próximas ao mioma. Infertilidade. A obstrução das trompas ou alterações no endométrio dificultam a implantação do embrião. Abortamentos recorrentes são aqueles abortamentos de repetição e os miomas, de acordo com as pesquisas, estão diretamente relacionados a abortos. Dificuldade para urinar ou incontinência urinária. A compressão da bexiga pelo mioma pode causar a dificuldade e o aumento do número de micções. O mioma grande também pode causar intestino preso e hemorroidas, devido à compressão do reto, que causa prisão de ventre, e o esforço para evacuar aumenta a possibilidade de ocorrência das hemorroidas. O aumento do volume abdominal ocorre quando aquele mioma é grande e às vezes a própria paciente percebe um caroço no abdômen.
O diagnóstico pode ser feito por meio de diferentes exames de imagem. A ultrassonografia pélvica, que é aquela em que a paciente faz com a bexiga cheia, ou a transvaginal. São os exames mais acessíveis e eles permitem uma visualização muito clara, a medição e a classificação dos miomas, de acordo com a sua localização. A ressonância magnética já é um exame de maior complexidade que permite um maior detalhamento do mioma e ele deve ser feito quando a gente está suspeitando de malignização, no caso de crescimento rápido dos miomas. A histeroscopia é um procedimento realizado sob anestesia, por meio do qual o médico introduz uma cânula com câmera através de uma pequena incisão no abdômen para visualização e consequente identificação dos miomas submucosos e intramurais, que são aqueles mais profundos, e que também permite avaliar em tempo real se as trompas estão permeáveis, isso é, se elas estão abertas para capturar os óvulos. Mas o tratamento dos miomas com medicamentos é limitado e ele é indicado principalmente para redução do volume do mioma para a posterior retirada cirúrgica em pacientes próximas da menopausa ou com risco cirúrgico elevado que possa impedir uma cirurgia. Os medicamentos mais eficazes são os chamados análogos do GnRH, o hormônio liberador da gonadotropina. Então esses são medicamentos que induzem a menopausa, diminuindo assim a quantidade de hormônios e fazendo com que os miomas diminuam de tamanho. Note que esse tratamento ele deve ser feito no máximo por 6 meses, já que causa sintomas e complicações semelhantes à menopausa, como uma sensível redução da massa óssea, podendo levar à osteoporose. Podem ocorrer fogachos, que são aqueles calores da menopausa, e o ressecamento vaginal durante o tratamento. Outro problema é que após a parada da medicação, os miomas voltam novamente a crescer. Uma outra opção é o DIU liberador de hormônio, que é um DIU que contém hormônio e reduz o fluxo menstrual, mas não interfere no tamanho dos miomas. Os anti-inflamatórios não hormonais e os antifibrinolíticos, eles visam apenas diminuir o volume do sangramento. Bom, o tratamento cirúrgico é indicado quando então? Quando a mulher apresentar hemorragias importantes, quando houver um aumento do número e do volume dos miomas entre um exame e outro. No caso da infertilidade proveniente do mioma, que é aquele mioma que está obstruindo a trompa. No caso da mulher que tem história de abortos recorrentes e de miomas sabidamente volumosos. Pode ser realizada a retirada dos miomas por laparoscopia, ou seja, por meio da introdução de uma cânula pelo umbigo ou pelo corte cirúrgico da parede abdominal, que é chamada laparotomia. Nesses casos, o útero é preservado. Já a histerectomia é a retirada total ou parcial do útero. Total quando se retira o útero e o colo, parcial quando se preserva o colo do útero. E ela é indicada para miomas muito volumosos e quando a paciente não tem mais desejo de engravidar. Por outro lado, há casos em que é possível proceder à embolização, que é um procedimento mais complexo em que se cateteriza uma artéria femoral e ocorre um bloqueio das artérias uterinas para bloquear a nutrição do sangue aos miomas. A embolização não é indicada para os miomas submucosos, pelo risco de necrose e de expulsão do mioma. Já a ablação do endométrio, que é uma raspagem do endométrio, é um outro tipo de cirurgia conservadora, em que a camada que reveste o útero internamente e que descama todo mês com a menstruação é retirada para que não haja mais sangramentos. Assim, eu gostaria que você ficasse com alguns conceitos. Os miomas são benignos e a sua malignização é muito rara. O aumento muito rápido do seu tamanho pode indicar malignidade. São vários os fatores de risco ou condições que aumentam a chance do desenvolvimento de miomas. Os miomas podem ser classificados de acordo com a sua localização. Os sintomas variam de desconfortos, como pequenos sangramentos e cólicas leves, a cólicas muito intensas
e sintomas graves, como abortamentos e até a infertilidade. O exame mais indicado para diagnóstico é a ultrassonografia. O tratamento vai depender da sintomatologia da paciente, bem como da sua idade, do desejo de engravidar, do tamanho, do número e da localização dos miomas. Em vários casos mais graves, o tratamento cirúrgico vai ser o mais indicado. Se você ou alguma conhecida apresenta os sintomas que eu apresentei, a primeira ação é a consulta com o ginecologista, que pode solicitar exames de imagem adequados para um diagnóstico preciso. É isso por esse vídeo. Acompanhe nossos vídeos e o nosso site para mais informações sobre a sua saúde. Inscreva-se no nosso canal, se gostou, deixe um like e comente. E não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!